Joia, gente. Então, boa noite a todos. Boa noite vocês que estão aqui com a gente. É com muito prazer que a gente começa, né, mais uma discussão sobre o nosso livro Nossa Vida Sagrada, mais um capítulo que a gente está desbravando aqui. Não sei quantos que conseguiram ter contato com o livro, né, ou conseguiram já ler esse capítulo. Quem já, às vezes tem gente que já começou o livro, mas não chegou lá ainda. Ah, mas para quem não teve contato com o livro, a gente está no quarto capítulo do livro Nossa Vida Sagrada, esse aqui. E o capítulo se chama Um Mundo Entrelaçado. Ah, e só para contextualizar, né, colocar é, em ordem aqui, esse capítulo faz parte da segunda parte do livro. O livro é dividido em três, o livro é dividido em três partes. Né? A primeira parte é uma parte onde ele estabelece ali os parâmetros do mundo, ele faz uma análise do mundo hoje, né, assim, à luz do que ele chama de antropoceno e à luz do transhumanismo, então tem um capítulo para cada um desses temas, e aí ele coloca, né, a situação em que nós nos encontramos hoje enquanto humanidade e enquanto planeta, né, assim, como que nós, como humanidade, temos nos movido nesse planeta hoje, quais são os grandes desafios, as grandes crises, e enfim, né, ele traça esse diagnóstico, né, sobre esses desafios em relação à questão do ser humano lidando com a natureza e aí as crises ambientais e do ser humano lidando com a tecnologia e também aí os desafios tecnológicos, especialmente os avanços tecnológicos que estão diretamente envolvidos com o corpo humano, né? E aí tem essa abordagem do transhumanismo, que é uma temática gigantesca, né, e muito interessante, que dá para a gente tirar muitas coisas disso. A gente já discutiu essas coisas. Na segunda parte, ele, então, trata de voltar aos fundamentos, né? Então, o terceiro capítulo é uma vida enraizada, e o quarto capítulo que a gente vai conversar hoje é um mundo entrelaçado. Né? No capítulo da vida enraizada, ele vai justamente mostrar a importância dessa nossa conexão com a Terra, né? Que é uma abordagem bem a partir de uma teologia da criação mesmo, né? Assim, de como que nós, como seres humanos, como que Adão foi tirado da Terra e como que é o fato de nós virmos da Terra e de todos os outros seres vivos também virem da Terra, tem a ver com essa nossa relação que não pode ser rompida, né? Assim, a nossa relação com a Terra é uma relação de total dependência, né, das relações que se estabelecem entre todos os seres vivos e a Terra mesmo. E, enfim, a gente viu isso no último encontro que a gente discutiu sobre o terceiro capítulo. E agora, nesse capítulo, ele vai um pouco além, né? Assim, ele vai trazer mais algumas perspectivas. Mas eu não sei quem de vocês que leu aí o capítulo, quem, quem está conseguindo acompanhar, se vocês têm alguma percepção, alguma coisa que vocês querem trazer até aqui onde a gente está, né? Assim, do que a gente já conversou antes, ou se tem muita novidade, ou se não tem novidade nenhuma, ou se o livro está difícil, né? É, quem realmente talvez tenha pegado aí o capítulo 4 e conseguido ler, talvez tenha sofrido um pouco, porque o capítulo 4 ele vai por um ramo mais filosófico da coisa aí, às vezes fica meio abstrato, né, a conversa, mas queria ouvir de vocês também, fiquem à vontade para falar, se quiserem. E se quiserem falar enquanto eu estou falando, pode levantar a mãozinha aí que a gente deixa vocês falarem. Tá bom? Mas, enfim, quem quiser falar pode falar, se não quiserem a gente vai conversando aqui, tá bom? Mas, enfim, é o seguinte, né? Ele começa esse capítulo com uma pergunta muito interessante que ele vai desenvolver ao longo do capítulo, que é ele perguntar em que mundo que nós habitamos, né? Tipo, e como que cada pessoa pode responder de forma diferente a essa pergunta, né? Tipo, em que mundo é esse em que eu vivo? Que mundo é esse em que eu construo as minhas relações, construo todos os meus parâmetros de vida? Que tipo de mundo eu imagino que seja esse mundo, né? Porque a minha resposta para isso tem tudo a ver com a forma como eu caminho por aqui. E as decisões que eu tomo e todas as relações que eu tenho com as coisas ao meu redor, né? Então, a forma como a gente vive vai depender da resposta que a gente tem a essa pergunta, né? Tipo, que tipo de mundo é esse? E
enfim, né, ele começa trazendo essa perspectiva também de uma teologia da criação, que vai falar sobre o fato das criaturas serem, desde o início, né, criadas para glorificar o Criador, né, então tem essa perspectiva primordial, né, de propósito dos seres vivos que glorificam ao Criador e que louvam ao Criador. Então, essa perspectiva do louvor ela é muito interessante, né, assim, desde Gênesis e vários outros textos, principalmente os Salmos, vão mostrar para a gente como que a nossa vida ela é uma resposta de louvor, né, assim, a uma dádiva, né, assim, a criação é uma dádiva de Deus em todas as instâncias, né, a criação é uma dádiva, poderia simplesmente não existir criação, mas nessa realidade contingente, né, assim, Deus escolheu que fosse assim, né, então a criação é uma dádiva, ela não é necessária, mas ela é uma dádiva que Deus se doa, né, e ele manifestação de amor, né, do amor divino, a criação existe com um potencial de frutificação, e o louvor deve ser uma resposta a isso. Deixa eu só adicionar uma pessoa que chegou agora. Cadê? Entrou o Ivan. Boa noite, Ivan, bem-vindo. A gente está conversando já aqui. Fique à vontade, tá bom? Só para contextualizar o Ivan, a gente está no comecinho da nossa conversa, falando sobre o capítulo 4 aqui, e se você quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí que a gente pode te ouvir, tá bom? Essa ferramenta, né, de levantar a mãozinha aqui do Meet. Mas, enfim, ele vai falar sobre essa questão, né, de que todas as criaturas respondem a esse mundo, respondem nesse mundo ao Criador de uma forma, né, e essa resposta é o louvor. E ele fala que isso não é uma coisa só dos seres inteligentes como nós, mas é uma resposta de todos os seres criados, inclusive quando ele resgata ali que no Salmo 148, né, ele pega lá que os relâmpagos, o granizo, né, tudo isso, de alguma forma, está louvando a Deus, né? Tudo que tem vida louve a Deus, mas não só o que tem vida, tudo que é criado louva a Deus de alguma forma. Então, isso é a perspectiva primordial, talvez, da nossa percepção da criação de Deus, né? Mas ele vai falar que existem mais coisas envolvidas nisso, né? A gente ter essa percepção ela já nos coloca num contexto em que a gente entende, esse mundo ele foi construído de uma forma. As criaturas que estão nesse mundo foram construídas de uma forma específica, e aí eu começo a ter alguns parâmetros para responder aquela pergunta, né? Que tipo de mundo é esse? Né? Que tipo de mundo em que nós habitamos? É um mundo, primeiro, né, que nós afirmamos que é um mundo que foi criado, isso faz toda a diferença, e é um mundo em que o Criador ele tem características específicas e ele tem atributos importantes para a gente poder entender que mundo é esse. Né? Então, isso já ajuda a gente a se situar, ou ajuda nós, como cristãos, a nos situarmos para entender que mundo que nós vivemos. Né? Fala aí, Weisler. É o Weisler, né? Weasley. Weisler, tá. Diga, você levantou a mão. Pessoal, boa noite. Eu fiz a leitura do capítulo, né, e realmente achei bem, assim, de uma profundidade bem, quase inatingível aqui para mim, mas conseguimos finalizar aqui a leitura do capítulo. Agora, pegando uma parte desse seu comentário inicial, nós, enquanto cristãos aqui, muitas vezes a gente está acostumado com a ideia de uma natureza criada, ordenada, né, e que tem como, na sua natureza em si, né, a capacidade de louvar, né, o Senhor, o seu Criador, no caso. Agora, uma dúvida que me surgiu, eu não sei se na sequência do livro, ou mesmo nas partes anteriores, das quais eu não participei da discussão, mas tive a oportunidade de ler, pelo menos o capítulo 1 sobre o antropoceno, que é um dos temas que me interessa, que me fez interessar aqui, inclusive pela participação aqui no grupo, né? Agora, esse aspecto de que a natureza é criada, né, ordenada, e assim o é, e em razão disso,
também louva o seu Criador, a gente acaba remetendo essa análise à parte boa, digamos assim, bela da criação, né? Os pássaros, a vegetação, as aves, as árvores, né? Então, aquela natureza que a gente consegue, de certa forma, contemplar e admirar e entender que, por exemplo, quando um pássaro está cantando, né, ele está ali louvando ao seu Criador, né? Agora, o que eu não observei aqui, e que às vezes eu acho que falta um pouco a gente conversar, é sobre aquela outra faceta da natureza, a natureza em seu aspecto mais cruel, digamos assim, inclusive com a própria humanidade, né? Os próprios vulcões, né? O terremotos e maremotos, de que forma esses fenômenos, né, que foram criados, né, e têm, assim, origem divina, claro, de que forma esses acontecimentos também, né, representam essa natureza santa, né, e essa criação. Ou se esses eventos, né, como assim são, não eram inerentes à criação originária, e se esses eventos eles passaram a ocorrer após a queda, pecado, então, né, o pecado do mundo. Então, essas outras observações eu acho que são importantes, assim, a gente tem em mente também quando a gente... Outro aspecto, né, da natureza, da criação, quando a gente pensa na criação como, né, criação de Deus e que está ali para que seja louvar e também para que a humanidade esteja contemplando, né? Como contemplar essa beleza da criação quando ela é, por outro lado, também cruel, digamos assim. Interessante. Esse assunto é muito bom. Vamos tentar falar um pouquinho sobre ele. Mas o Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Você consegue me ouvir? Sim, tá dando para ouvir. Esqueci seu nome, irmão. Desculpa, não vou lembrar mesmo, mas Weasley. Isso. Você falou dessa parte, né, da natureza como algo que causa temor. Eu lembrei do texto de Jó, quando o Deus responde a Jó, né, e ele vai trazer exemplos, vai falar do Leviatã, do Behemoth, que são coisas que ele diz que ele mesmo criou, que são tremendas, né, que causam um apavoro nas pessoas. Eu acho que nesse sentido da natureza que nos causa temor, nos dá medo, eu acho que também pode nos ajudar também a nos levar a Deus, não porque aquela criatura terrível que come as coisas dela, destrói, que realmente são terríveis, não porque Deus é terrível, mas sabe, quando Deus fala para Jó lá que ele que criou o Leviatã, aquela criatura terrível, que todo mundo tem medo, que ninguém consegue matar, que ela destrói tudo. Eu acho que nesse sentido como você falou do vulcão, dos maremotos, quando nós vemos, para mim, sabe, me lembra muito a ideia de Jó, quando nós vemos essas coisas que são terríveis para nós, nos mostram essa pequeneza. Parece que é isso que Deus quer fazer com Jó lá, nos últimos capítulos de Jó. Quem é você? Onde você estava? Quem é você? Você não consegue capturar o Leviatã, por exemplo. Então, para mim, quando eu vejo essas coisas, eu me sinto minúsculo, sabe? Eu me sinto diminuído. Parece que, nesse sentido, dessas coisas que causam temor, Deus pode estar querendo nos ensinar a nos pôr em nosso lugar, sabe? Porque nós não temos o controle da natureza. Eu não li o livro do Wisborne. Eu tenho ele aqui, mas não consegui começar a ler. Eu estou entrando aqui de curioso. Eu não sei como é que ele vai levar essa ideia, mas não sei se vai explorar também da conversa, mas eu acho interessante ressaltar esse ponto. Legal. Muito bom, Guilherme. Você trouxe Jó aí e é exatamente por aí, assim, um caminho para essa resposta. E, de fato, o Wiersbe, ele não vai atrás desse ponto no capítulo. Na verdade, no livro todo, ele não segue esse caminho de lidar com esse problema, né, da existência da maldade ou da crueldade. Da maldade, não, talvez dessa percepção de crueldade que a gente tem da natureza, né? Ele não lida com isso no texto, mas é um assunto muito importante. E, inclusive, tem um livro que a Ultimato lançou na série Filosofia e Fé Cristã, que se chama Natureza Sanguinária, que vai lidar com esse problema
e a gente gravou um BTcast da ABC2, que foi lançado no final do mês passado. Se você entrar no Insta da ABC2, você vai ver que o último post que foi feito agora no final da tarde foi sobre esse BTcast, Natureza Sanguinária, que é exatamente esse tema. Então, a gente conversou 1 hora sobre esse tema lá. E assim, é um tema muito, muito interessante, muito instigante, né? Assim, de onde vem essa aparente maldade ou crueldade que tem na natureza? Né? Isso gera isso é uma pergunta importante que gera muitas respostas possíveis. E o que o Guilherme falou ali, né, de Jó, o texto de Jó, ele, principalmente ali no final, né, capítulo 38, 39, 40, ele vai ajudar a ter uma perspectiva, inclusive, da criação, né, a partir daquele discurso que Deus faz para Jó, em que Deus está falando sobre a sua própria criação, né? Então, é um texto que complementa o texto de Gênesis. Então, se em Gênesis, né, e está ali uma afirmação contínua em Gênesis 1, de que Deus viu que tudo era bom, então isso significa que Deus viu que, de fato, tudo era bom, né? Todas as coisas eram boas, e essa percepção de que as coisas são boas, quando Deus afirma ali em Gênesis 1, ela não implica numa afirmação de que as coisas são perfeitas. Essa é uma percepção que a maioria dos teólogos afirma categoricamente, né? Assim, não é uma afirmação de perfeição, é uma afirmação de bondade, no sentido de que é boa com algum propósito. É uma percepção funcional, né? Tipo, ela é boa porque ela tem um propósito, e naquele propósito ela cumpre perfeitamente, digamos assim, né? Então, tudo que existe na criação, dos buracos negros até as bactérias, todas elas são boas porque elas cumprem um propósito na criação, né? E elas estão nos seus lugares, né? Todas as coisas estão ordenadas. Então, a perspectiva de Gênesis 1 é uma perspectiva de ordenamento, né? As coisas vão tendo... O universo vai sendo estabelecido em ordem. E como as coisas estão nos seus lugares, tudo é bom. Isso significa que... Falei do buraco negro, né? Um buraco negro é uma coisa extremamente desesperadora, né? Nada sobrevive dentro de um buraco negro, mas ele existe, né? E ele faz parte da criação, e ele tem um papel na dinâmica cosmológica aí do universo, né? Da dinâmica das galáxias, e de como que uma estrela vira uma supernova e de repente você tem um buraco negro, tudo isso. Olha que loucura, né? A gente acaba discutindo coisas que estão tão distantes de nós, mas o buraco negro está lá. Ele é extremamente amedrontador, é uma coisa terrível, e nesse fato dele ser terrível, ele também manifesta algo do caráter do Criador, que Deus é terrível. Assim, então, se a gente tem medo de um buraco negro, assim, se a gente teme um buraco negro, quanto mais a gente deve temer quem criou o buraco negro. Né? Assim, então, o buraco negro está dentro do plano da criação de alguma forma, né? E está longe da gente. E no contexto, né, a gente vem para o planeta, a gente está no nosso planeta, a gente está na nossa realidade, o ser humano está no jardim, e Deus fala que ele deve cultivar e guardar o jardim. Né? Se ali já há uma afirmação que o homem deve guardar o jardim, existe já uma perspectiva de que se ele tem que ser guardado, ele tem que ser guardado de alguma coisa. Né? Existem perigos, existem coisas que são maiores do que o ser humano e que oferecem riscos para o ser humano. Né? Existem animais domésticos, existem animais selvagens. Né? E conhecer, né, dar nome aos animais, inclusive, implica em conhecer esses animais. Você conhecer o animal significa que certos animais, aqueles que são selvagens, quando você o conhece, você sabe que você tem que manter distância, porque ele é perigoso. Deus o criou assim, tipo, ele oferece um perigo para mim, mas se eu souber lidar com isso, ele vai ficar lá e eu vou ficar aqui. Sabe, essa é a dinâmica ecológica, né? Assim, existem teias ecológicas, existem cadeias ali de vida, existem seres que devoram uns aos outros, isso faz parte da criação, por mais terrível que seja, às vezes, né? Tipo, e aí, lá no texto de Jó, ele vai falar, inclusive, isso, né? Quem que alimenta os leõezinhos? Sou eu. Né? Tipo, Deus criou leões para que ele os alimente. E como é que Deus alimenta os leõezinhos? Comendo carne.
né, com caça. Então, isso faz parte da criação de Deus de uma forma que revela a glória de Deus e, mais ainda, revela algo que nós não conseguimos compreender necessariamente. Nem sempre a gente compreende a criação. Mas quando ele coloca o homem no jardim e manda dar nome, conhecer os animais e guardar, tem a ver com isso. Olha, você vai conhecer a criação e você vai ver que existem perigos, existem coisas que você tem que tomar uma certa distância, né, um respeito ecológico, que a gente vê até que povos nativos sempre têm muito mais do que a gente, né? Porque, por exemplo, por que leão não come tribos africanas? Assim, não é uma ameaça. Porque eles sabem conviver, né? Assim, a convivência de tribos africanas em meio a regiões de savana onde tem animais selvagens muito perigosos é uma vida em harmonia, de certa forma, porque eles convivem há muito tempo juntos. Assim, há milhares de anos eles estão ali naquele continente estabelecendo uma relação de mutualidade. Tipo, os bichos estão ali, a gente está aqui, existe uma estrutura para que a gente sobreviva e a gente não precise matar eles e tudo mais, né? Quando há problema, é justamente por um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio ecológico de alguma forma. Enfim, isso tudo para dizer que algumas coisas que parecem ser cruéis na natureza não necessariamente estão fora do plano da criação de Deus, né? Assim, pode ser estranho para a gente ver um leão com a boca suja de sangue, mas ele faz parte da criação de Deus de alguma forma e é um perigo para a gente, mas isso mostra também que nós temos que ter limites e que nós não temos domínio sobre tudo. Aí, como o Guilherme falou, né? Lá em Jó fala do Behemoth, do Leviatã, que são criaturas que nós não temos controle. Quem que tem controle sobre ele é Deus, não somos nós. Então, as coisas perigosas da natureza estão fora do nosso controle, né? Por exemplo, o mar. O mar é uma criatura de Deus. O mar, a gente não tem controle sobre o mar. A gente até navega ali em cima. A gente até vai lá no fundo de alguma forma, mas a gente não domina aquilo, né? Se você vê ondas gigantescas batendo nesses barcos, aquilo a gente está ali, né? A gente às vezes fica meio... Você vê alguns barcos pesqueiros, assim, os caras às vezes ficam meio à deriva, eles controlam aquilo, mas eles não controlam aquilo, né? Então a gente não controla tanta coisa assim. Enfim, então, muitas coisas fazem parte do plano da criação. Outras coisas acabam sendo, de fato, coisas que podem ter influência do mal que existe no mundo, né? Essa estrutura do mal no mundo, ou a presença do mal no mundo, e de agentes que causam mal no mundo, né? Seres espirituais, seja o diabo, os seus demônios e tudo mais, a presença desses seres que trazem mal fazem com que o mal seja mais presente, assim, não que o mal seja mais presente, né? Que de fato, trazem o mal para o mundo, né? Então, acrescentam na criação de Deus um problema. E aí é o que o Norman Winslow vai falar na página 132. Ele fala, olha, dizer que... ele começa o parágrafo na página 132 dizendo, proclamar que o mundo é um lugar de harmonia não é negar que a tensão, a discórdia e a violação ocorram. Então, ele está falando, olha, a gente vai perceber que existe harmonia no mundo, existe ordem, a criação de Deus, as coisas foram ordenadas por Deus de uma forma que fosse boa, mas isso não significa negar que exista uma violação dessas coisas. E aí ele vai falar do pecado. No meio do parágrafo ele fala, o pecado é um poder discordante e dissonante que se coloca em oposição aos caminhos de cura, de nutrição, de perdão e de reconciliação de Jesus com o mundo. Então, existem poderes em ação no mundo que realmente colocam a coisa em desarmonia. E a encarnação de Jesus e a ressurreição que traz a estabelecimento do reino de Deus como novos céus e nova terra, é um estabelecimento de uma reconciliação com o mundo, mas existe esse poder que vai trazer, né, dissonância em relação a isso. Mas ele vai falar isso, olha, o pecado não é primário, não é originário, ele continua falando no parágrafo, né? Então, o pecado não foi criado por Deus, né? Ele não é ontológico, ele não está ali como algo que existe desde o início da criação. O pecado, ele surge
derivado, e é uma realidade distorcida, mas que se ele é distorcido, ele precisa distorcer algo que já existe. O que existe é a criação boa de Deus. Né? Existe uma distorção. E aí a gente sofre vários problemas, existe a maldição do pecado, que traz desequilíbrio ecológico, e existe a maldição do pecado que traz danos para a Terra causados por nós mesmos. Então, nós causamos danos à Terra, nós causamos danos ao planeta, nós estamos continuamente trazendo esses danos. E quando ele fala lá do antropoceno, ele vai trazer justamente isso, essa perspectiva de que os danos em larga escala, os problemas, os males que existem nesse mundo foram causados pelo ser humano. Né? E é isso que está lá em Gênesis 3. Assim, é só mostrando que o que Gênesis 3 disse, de fato, é o que aconteceu. Né? Assim, existe uma maldição que é fruto do pecado humano, colocado sobre o mundo. Mas isso não significa que os buracos negros e os vulcões e as termómetros, sim, fossem, de fato, sejam algo causado pelo pecado. Né? Isso são coisas que fazem parte da realidade da criação. Mas, né, a forma como nós sofremos com isso é um desequilíbrio da nossa relação com os lugares onde nós estamos. E aí ele vai falar sobre isso, né? Assim, nós vivemos nos lugares, nós vivemos no planeta. O nosso papel é conhecer o lugar onde nós pisamos, conhecer a realidade daqueles lugares, termos uma relação com esses lugares, de forma que as nossas histórias sejam construídas de forma mútua, em mutualidade. Né? E essas dificuldades que existem na natureza, a gente vai aprender a lidar com elas. Né? A gente vai aprender a respeitar um vulcão, eu não vou morar na beira do vulcão. Né? Ou um rio que tem uma enchente contínua, eu não vou morar na beira desse rio. Né? Só que você vê muitas vezes essa relação de mutualidade presente em povos originários, povos nativos, que estão há milhares de anos desenvolvendo essa relação com o ambiente. Quando a gente vê sistemas humanos que são colocados nesses lugares assim de forma pouco refletida, de forma imediatista, a gente vê que tem problemas, né? E esses problemas acontecem derivados de uma série de relações deturpadas ou de relações não bem desenvolvidas do ser humano com a natureza. Então ele vai desenvolver essa ideia, né? Tipo, como que nós vivemos hoje respondendo à natureza de alguma forma, né? Ele vai falar dessa ideia do logos, né? Então ele realmente ele para construir a ideia que ele quer ao longo do capítulo, ele dá uma aprofundada aqui em temáticas que são realmente difíceis, assim, que envolvem o pensamento filosófico, e para quem não tem talvez um background, né, fica difícil de entender onde que ele vai chegar, mas ele chega em algum lugar. Né? Então, talvez dá para, mesmo pulando algumas partes, dá para entender o que ele está querendo dizer. Né? Ele vai falar sobre como que nós entendemos o lugar onde nós vivemos, como a ordem do lugar que nós vivemos, o significado que existe nas coisas e o significado que a nossa vida deve ter, né, enquanto uma vida dada por Deus para serviço. E, enfim, ele fala como que a gente... cada pessoa, de fato, seguia por um certo logos, né, uma certa compreensão. Ele fala do logos como essa certa compreensão geral das coisas, né, assim, uma compreensão muito profunda sobre onde nós vivemos, como que nós nos movemos, como que nós nos relacionamos. Ele vai falar, eu não sei se vocês pegaram aí a ideia que ele falou, né, do GPS, dos mapas e tudo mais, como que tudo isso tem a ver com a forma como nós lidamos com os ambientes, como nós lidamos com o lugar onde nós vivemos. Né? Eu achei muito interessante a fala que ele dá do GPS, que no GPS, o GPS ele tirou uma certa... Ele nos deu muitos benefícios, né? Ele nunca nega os benefícios que a tecnologia nos traz, né? Mas o que ele faz sempre, isso está em todos os capítulos, ele nunca está negando o benefício tecnológico ou relegando, né, assim, era melhor não ter. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele falou, beleza, nós temos essas tecnologias, nós temos esses benefícios, mas vamos olhar para eles com um senso crítico
Vamos fazer uma análise mais profunda sobre o que essas tecnologias estão fazendo conosco, para talvez a gente ter uma relação mais sensata ao usar essas tecnologias, né? Ele fala do GPS sobre isso, assim, como que o GPS tirou um pouco dessa capacidade da gente se relacionar com um lugar. Porque a gente não precisa mais, por exemplo, conversar com as pessoas para perguntar, né, e estabelecer uma relação ali. A gente não precisa mais se demorar para conhecer um lugar, né, assim, para tentar desvendar, né, que lugar é esse, né? Tipo, ou a gente não tem nem o privilégio de se perder, né? E nesse processo de se perder, a gente descobre várias coisas interessantes, assim, né? O GPS leva a gente exatamente no lugar, então a gente nem vê o caminho, a gente só vê quando chega, né? E chegamos, pronto, eu não cultivei nenhuma relação com os lugares onde eu passei, né? Eu só cheguei lá. E aí ele fala isso na página 136, ele fala que um dispositivo GPS, ele nos coloca no centro dos mapas. E aí faz o mundo circular ao nosso redor, né? Então a gente é o centro das coisas, é sempre sobre nós, sobre eu, né, de forma desse individualismo muito forte, né? É sempre sobre mim. E então eu sou o centro do GPS e o mundo está ao redor de mim e eu vou onde eu quero. E eu não preciso ter um relacionamento com aquele lugar, não preciso aprender muitas coisas, eu simplesmente sigo aquilo ali e faço o que eu quero, né? São as perspectivas muito individualistas, cada vez mais individualistas, do mundo moderno, né? E quando falamos do mundo moderno, ele está falando aí sempre de uma visão que vem do século XVII para cá, né? Não é moderno do século XX, é moderno do século XVII para cá, né? Com a Revolução Científica, com o modernismo, né? Esse movimento todo de interpretar o mundo de uma forma diferente. Então ele vai falar na página 138, ele vai falar sobre que existem, né, várias formas, né, formas cognitivas, formas linguísticas, formas pessoais mesmo, né, formas tecnológicas da gente interpretar o mundo, mas também tem o ambiente que a gente constrói, né? E ele fala, olha, existem ambientes construídos pelos seres humanos. E ele vai falar tanto do ambiente rural quanto do ambiente urbano. E como que as pessoas, por exemplo, do ambiente rural, né, agricultores e tudo mais, eles compreendem os lugares de uma forma totalmente incompreensível para quem vive no ambiente urbano e vice-versa, né? Quem constrói um ambiente urbano e vive nesse ambiente, ele entende o lugar, né, entende a terra, de uma forma totalmente diferente do cara que está no ambiente urbano e assim, e são vivências tão diferentes que às vezes não dá nem para criar um diálogo ali, porque são a relação com a terra, a relação com o tempo, com o deslocamento entre lugares, é totalmente diferente, né? A gente lida, por exemplo, no ambiente urbano, a gente lida com o fato de não precisar plantar nada para comer, a gente tem o supermercado, a gente tem tudo disponível, a gente se locomove em bando, né? A gente tem um ônibus ou carros e trens que levam um monte de gente para lá e para cá, e a gente tem sempre um ritmo acelerado do tempo que está passando, a gente tem pressa, enquanto no campo, no ambiente rural, a gente tem pessoas que têm uma rotina diária, que tem um tempo, né, o tempo da terra, elas dependem da chuva, elas dependem do sol, elas têm uma relação muito mais estreita com o solo mesmo, né, e com o ambiente natural, e isso gera também percepções muito diferentes. Pode falar, Guilherme. Você falou nessa parte aí da como nos relacionamos com a terra, né? A pessoa que vive no ambiente urbano e outra que vive no rural. Eu tava pensando aqui, acontece muito, isso parece um negócio meio do Smith, né? Do Você é Aquilo que Ama. Que essas Sim. coisas educam nossos afetos, né? Nossos hábitos. Por exemplo, eu não sei quanto tempo demora para para cultivar uma abóbora. Mas pra mim, eu vou no mercado em 10 minutos aqui perto de casa e compro uma abóbora. Sim. E para mim, isso é só uma abóbora. Eu acho que assim, esses hábitos que nós temos das produções de verduras e alimentícios em geral nos educam a dar, parece que dá pouca importância para aquilo. Porque nós não sabemos como é que demorou para plantar a abóbora, para cultivar, para a abóbora sair certinha, e colher ela, proteger ela
das pragas. Uma coisa com o elemento carne, né? O boizinho não nasce pronto para ser abatido. Ele cresce, ele é alimentado, tem que ser vacinado, ser cuidado. E eu acho que nesse sentido, como nos afastamos da terra e agora só recebemos só o produto no plástico, nós parece que damos menos importância ao processo que aquilo demorou para ser feito. Então tudo é meio descartável. E eu acho que isso, infelizmente, educou nossos hábitos a achar que não só o que a terra produz é descartável, como a própria terra é descartável. Então, por exemplo, eu sou daqui a periferia de São Paulo, e às vezes, por exemplo, as pessoas, sabe, destruíram mesmo, derrubam árvores, belas árvores que protegem, que dão sombra, que fazem bem para o ambiente, para o solo, como se não fosse nada, como se fosse realmente descartável. Nas praças, por exemplo, derrubando árvores grandes que são saudáveis, mas porque atrapalhou um fio aqui ou caiu um galho por causa da ventania, vão cortar a árvore inteira. Eu acho que, infelizmente, esse se afastar da natureza educou nossos afetos a achar que ela tem importância, não entender por quanto tempo que a natureza, né, e Deus sustentando a própria natureza, demorou para construir aquilo que nós recebemos, e nós acabamos achando que ela é descartável, que nós vamos poder comprar uma árvore inteira no mercado e plantar ela de novo na praça, quando a gente vai entender. Muito bom. E ele vai traçar um diagnóstico disso na próxima parte do livro aqui, que é a partir da página 139. E vai ser exatamente por aí que ele vai. Mas antes disso, né, nessa divisão aí do mundo rural e do mundo urbano, ele também tem um cuidado de mostrar que, assim, né, o que ele está querendo dizer não é que, então ninguém deve viver em cidade, a gente deve viver no campo e para o ambiente rural. Ele até fala no final aqui da página 138, que o objetivo dele não é vilipendiar as cidades, né, tipo, não é desprezar as cidades. Porque as formas urbanas também abrem formas de sentir e valorizar a natureza da vida comunitária. O que ele quer é mostrar que os ambientes construídos, eles dão às pessoas um logos para interpretar onde que elas se encontram, quem que elas são, o que é importante, como que elas podem viver. Então, o mais importante talvez seja a resposta a essas perguntas, não o lugar onde elas estão. Então, uma vez que você está no ambiente rural, como que você responde essas perguntas? Uma vez que você está no ambiente urbano, como que você responde a essas perguntas? E como que você pode, a partir desse senso crítico, né, viver melhor, né, assim, desfrutar melhor do ambiente onde você está, de forma intencional, para que você reflita, talvez, o propósito que o Criador tem para você, né, e que o Criador tem não só para você, mas que o Criador tem para o mundo, né? Então, é tirar a perspectiva de você e justamente entender que o mundo, ele é formado por relações. Ele vai chegar para concluir o capítulo com essa ideia das relações. Mas, fala, Wesley. Eu achei legal nesse ponto aí também, do texto, do livro, do capítulo, em relação à diferença que estabelece entre as comunidades originárias aí, determinada da região dos Estados Unidos, se eu não me engano, em que elas atribuem nomes às coisas, ou aos animais, ou aos acontecimentos, em razão não da substância, né, ou não do que a coisa é em si, mas em razão que elas fazem, né, do seu papel. Então, isso, nesse ponto, eu achei assim, bem interessante, e complementando também um pouco, concordando com o comentário do Guilherme, nesse sentido, né? A gente muitas vezes dá o nome ali para um determinado objeto ou determinada coisa, né? Mas sem conhecer o processo, né? Sem conhecer de fato o tempo que aquilo demandou para que fosse elaborado, né? Então, achei interessante essa parte desse ponto aí do capítulo, essa diferença em que ele identificou aí, né, dessas comunidades originárias em relação a nós, né, digamos assim. É muito interessante porque ele, nessa tentativa, né, de responder essa pergunta aí de que mundo é esse? Como que nós vivemos esse mundo? Ele vai buscar respostas para entender como que nós, né, ocidentais, urbanos, do século XX, pensamos hoje, e a gente bebe de uma fonte que é muito antiga, que é lá de Aristóteles, né, mas que vem dos gregos.
Então, a partir da filosofia grega em geral, né, mas especialmente aristotélica, existe uma percepção sobre o mundo que dura até hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele vai atrás de percepções que não são gregas, né, as percepções de outros povos, tão antigos quanto os gregos, ou mais antigos do que os gregos, que construíram aí ao longo de milênios também outras percepções sobre os ambientes. Então, isso significa que a resposta grega não é absoluta, né? A resposta grega é uma resposta entre várias, né? E, inclusive, a resposta grega também não necessariamente é a resposta bíblica sobre a coisa, né? Ele também vai tentar mostrar como que a gente pode pensar de forma bíblica ou de forma como os hebreus pensavam, né? No capítulo anterior ele fala muito sobre isso, né? Sobre como que os hebreus faziam suas narrativas, né? Em relação à criação e tudo mais, entendendo a forma como eles entendiam o mundo. E então, mas ao mesmo tempo, né? Percebendo que se existe graça comum, né? Se nós entendemos que de fato existe graça comum sobre todas as coisas, né? Que Deus criou e sobre as pessoas, algo da resposta dos gregos pode estar correto em algum sentido. Outras coisas podem não estar, e a gente precisa fazer esse filtro, né, fazer essa percepção. E, da mesma forma, algo dos povos originários, de povos nativos, também vai ter um fundamento ali que vai encontrar uma profunda ressonância com os ensinamentos bíblicos, de alguma forma, ou com com a criação de Deus, de alguma forma, né, com essa percepção. E a gente pode aprender muitas coisas com eles, né? Então, o que ele faz é justamente ir criando esse diálogo, mostrando que, olha, tem riqueza aqui. Existe uma riqueza aqui. E se existe uma riqueza em povos que não são cristãos ou que não são judeus, né, que vêm lá de trás, a gente pode aprender com eles, né? Existe uma coerência, existe uma riqueza que faz sentido, inclusive à luz das escrituras. Então, a gente não vai descartar. A gente vai avaliar o que a gente consegue perceber e que faz parte de um ensinamento que nós podemos obter com essa sabedoria antiga que muita gente acaba tendo nessa relação nessa relação milenar, né, com o mundo. E aí ele vai trazer, a partir da página 139, né, esse subtítulo aí que ele fala que é um mundo invólucro, né? Ele fala de duas visões que se desenvolveram em relação à nossa percepção do mundo e que bebem, né, lá dos gregos. É a visão do recipiente e do globo. Elas são similares, então dá para falar junto, né? Mas é uma visão de que o mundo é um recipiente. O mundo é um lugar que contém as pessoas, ou contém as coisas que existem, né? Então nós estamos ali. É como se o mundo fosse um recipiente, como se a Terra fosse um recipiente e a gente é colocado ali. Então, o recipiente, ele é neutro, ou ele é algo diferente de nós. Né? Nós simplesmente somos colocados ali, mas o recipiente podia ser qualquer coisa. Né? Podia ser o planeta Terra, podia ser outra coisa. E isso faz com que nós que estamos dentro do recipiente, né, sejam nós humanos, ou sejam todas as formas de vida, né, elas sejam unidades dentro de um recipiente. Né? Às vezes está até acomodado ali de uma forma, mas está dentro do recipiente, e o recipiente não conta. Né? O recipiente não faz parte do que está dentro dele. Então, são duas coisas diferentes. O que os gregos fizeram, né, e Aristóteles principalmente, foi essa distinção sempre muito clara das coisas. Né? As coisas, é uma necessidade de distinguir as coisas de forma muito objetiva, muito clara, como se fosse realmente uma necessidade. Nós precisamos distinguir as coisas. Então, existem os seres humanos, existem os animais, existem, inclusive, hierarquias que foram colocadas, né? Tipo, e a gente vê que, de fato, as hierarquias também foram construídas pelos gregos. Né? E existe a Terra, existe esse recipiente. E essas coisas são tão distintas entre si que elas se relacionam tangencialmente, né? Mas umas não interferem nas outras, né, de formas tão eficazes assim. E da mesma forma a ideia do globo, ela acaba girando em torno disso também, né, de como que como que as pessoas, elas são uma coisa e o globo é outra coisa, né? Ele usa o exemplo daquela foto icônica, né, do planeta Terra, que foi tirada lá
numa das expedições, né, da Apolo, sei lá qual, Apolo 13, que tirou uma foto da Terra, né, e é a foto mais famosa que a gente tem da Terra até hoje, que mostrou justamente, olha, né, nós podemos sair da Terra e tirar uma foto da Terra, né? Então a Terra é o nosso recipiente, mas a gente pode sair disso. Isso significa que a gente não tem essa necessidade de uma conexão com ela. A gente pode, inclusive, procurar outros planetas para a gente, se a gente quiser e tudo mais. Essa distinção muito forte, né, entre o ser humano, especificamente, e o lugar onde ele vive, fez com que a gente desenvolvesse, ao longo de milênios, uma relação muito fraca entre nós e a Terra, né? E acaba que culmina na estrutura urbana que nós temos hoje, por exemplo, né? Acho que talvez um dos fenômenos mais importantes que a gente vê essa dissociação da Terra são as cidades, né? A gente constrói prédios e a gente vive dentro de prédios, a gente reproduz dentro do prédio um ambiente natural que é totalmente artificial. A gente reproduz dentro de casa, né, plantas de plástico, a gente bota grama sintética, a gente reproduz tudo, mas a gente está dissociado da Terra de verdade. E, enfim, ele vai mostrar como que essa relação, né, de simplesmente considerar o mundo como uma coisa, né, a Terra como uma coisa, e nós como outra coisa separada, que está fora dele, fez com que a gente perdesse essa raiz. E aí volta no capítulo 3, onde ele fala dessa vida enraizada. E fez com que as pessoas olhassem para o mundo onde elas estão, sem ter essa relação, mas simplesmente de forma utilitária, né, instrumental, no sentido de que tudo que está ao meu redor eu posso usar à vontade, né? Eu posso usar para satisfazer as minhas necessidades, eu posso usar para satisfazer os meus desejos, eu posso usar para gerar riqueza para mim, né? Eu vou usar sempre para o meu prazer próprio, né? Para minha satisfação, porque eu não tenho uma relação com aquilo, eu simplesmente uso aquilo. E ele vai mostrar como que essa mentalidade acabou sendo uma mentalidade forte até mesmo para movimentos ambientalistas, né? Ele vai falar sobre como que o movimento ambientalista nasceu principalmente nos Estados Unidos, aí em meados do século XX, e como que essa consciência ambiental de proteger a natureza ainda mantém essa visão de que a natureza é uma coisa intocada, que deve permanecer intocada, e o ser humano deve ficar fora da natureza. Aí o ser humano é colocado fora. Então a ideia, por exemplo, de unidade de conservação, o conservacionismo clássico, que nasceu nos Estados Unidos, no início do século XX, tem essa ideia, né, de você criar unidades de conservação e você tira o homem dali, inclusive povos indígenas, você tira eles dali, né, porque aí sim é uma natureza. Não pode ter gente na natureza, porque o ser humano é uma coisa, a natureza é outra. E isso é muito curioso, como que nessa visão você acaba impedindo que o ser humano se relacione de alguma forma com a natureza. E na verdade, quando você tem um parque, né, aberto, uma região assim, né, uma região de conservação, até mesmo para os seres humanos que vão visitar esse lugar, eles têm que visitar de uma forma diferente, né? Assim, o ser humano é como se ele fala isso aqui na página 141, né? As pessoas, elas devem se modificar, né? Elas têm que entrar numa unidade de conservação, por exemplo, mas elas são visitantes, elas são turistas, elas devem seguir uma série de normas para elas estarem ali, né? Elas não podem meio que ser elas mesmas, elas não podem ser seres humanos típicos, eles são turistas ali numa unidade de conservação, depois ela sai, aí ela volta a ser o ser humano de novo e fazer tudo que ele quer fazer. Sim, é uma dissociação muito grande entre o ser humano e a natureza. A natureza é intocada e o ser humano não fica ali. O ser humano fica em outro lugar. Mas que outro lugar é esse? Né? E aí, justamente, essa ideia do recipiente. A gente lida com a natureza como um recipiente onde a gente simplesmente está ali e a natureza está separada de nós. Enfim, né? Ele vai falar que são problemas contínuos que a gente tem vivenciado e fazem parte da nossa cultura hoje, né? Fazem parte da forma como nós entendemos a natureza. Inclusive, achei muito interessante ele colocar isso, né? Inclusive nos movimentos ambientalistas.
né? Então, tem tudo a ver com uma mentalidade muito forte em relação a isso. E, enfim, né, ele vai concluindo essa parte do texto dizendo que se você está separado da Terra nesse nível, né, você acaba ficando desprovido de sentido, de significado, de propósito, porque você não está envolvido mais com a Terra como Deus te criou para estar envolvido com a Terra, né? Você perde aquela perspectiva lá de Gênesis 2 mesmo, né, de cultivar o jardim, de guardar o jardim de alguma forma. Você se distancia, você deixa de fazer parte, né? Sendo que ele não fala exatamente sobre isso, porque ele não vai citar Gênesis aqui. Mas se a gente parar para pensar, é exatamente isso, né? A gente perde a perspectiva de Gênesis 2, especificamente, né? Que fala que a gente veio da Terra, que outros seres também vieram da Terra, então que nós somos feitos da mesma substância, que a gente é feito da mesma forma, que a gente tem uma alma vivente. Tudo isso a gente compartilha com os outros seres, e que né, a ideia de compartilhar a comida, né, no final de Gênesis 1, né, quando tem ali, depois que, antes do 7º dia que Deus descansa, Deus termina de criar o homem, e aí fala que, tipo, olha, as comidas eu dou para vocês, né, tipo, para vocês e para os animais. Então, isso é Gênesis 1, 30, se eu não me engano. Depois alguém abre aí. Mas, a ideia ali é justamente de falar que, olha, seres humanos, animais, vocês foram criados no 6º dia. Para vocês eu dou todas as coisas que estão criadas como alimento, como se ele estivesse dizendo assim. Então, vocês precisam dividir entre vocês. Tem comida para todo mundo, mas vocês têm que dividir entre vocês, né? Assim, essa ideia desse equilíbrio, ela precisa ser muito bem estabelecida para que as pessoas entendam, olha, a terra não é só minha. Eu não posso usar do jeito que eu quero, né? Eu preciso usar em parceria com os outros seres que estão ao meu redor. Pode falar, Wesley. O Guilherme saiu, eu vi que ele saiu aqui, ele deixou uma mensagem no chat. Mas pode falar, Wesley. É isso mesmo, né? Gênesis 1, versículo 30. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os animais da terra. Nesse sentido, você está comentando. Agora, essa perspectiva de ser retirado, de ser isolada uma parte específica da natureza, remete também, dependendo da perspectiva que for dada, a questão da limitação, né? Inclusive, tem um livro que eu fiz uma leitura recentemente que fala um pouco sobre isso, né? De que quando Deus colocou a humanidade, né, o ser humano, então ali no jardim, falou, ó, tudo é de vocês, mas tem uma árvore ali que vocês não podem tocar. Então, dá essa outra perspectiva também de limite, né? A Terra tem um limite, né? A Terra, ou a criação, ela é limitada. Nós, enquanto seres humanos, somos seres necessariamente, intrinsecamente consumistas, né? Precisamos consumir para progredir na nossa caminhada enquanto humanidade, mas também essa limitação do jardim demonstra ali que cortou. Foi estabelecido um limite para a natureza, né? Tudo é de vocês, né? Comum de tudo, né? Tá Mas cortando. existe uma árvore ali de que vocês não estão autorizados, né? Tá, entendível aí para todos. Não, deu para entender. Excelente. Cortou umas partes, mas deu para entender. Vocês estão me ouvindo também ou está cortando o meu aqui? Tá, joia, legal. Mas isso é muito interessante, né? Porque ele fala, olha, existe ele vai falar na página 148 da ontologia do desapego, né? Existem essas ontologias do desapego, mas a gente agora precisa talvez mudar para uma ontologia do envolvimento. Aí ele vai caminhar para concluir o capítulo a partir dessa ideia. Mas deixa o Israel falar. Pode falar, Israel. Pronto. Boa noite, gente. Eu vou entrar aqui em um tema, né, que tem relação com tudo que vocês estão falando, mas que é uma coisa também também um pouco complexa, né, com relação
a essa relação homem-natureza, que é a questão dos sacrifícios animais, né, no Antigo Testamento. Uhum. Que para alguns teólogos, né, como é que diz assim, né, quando Jesus ele morre na cruz, é como se o sacrifício, né, que antes era feito através dos animais puros, entre aspas, ele mudasse agora, né, para a gente entrar em contato com Deus, né, a gente não precisa mais utilizar os animais, né, como um sacrifício, mas agora o intercessor seria o pai, né, o filho de Deus, no caso Jesus Cristo, né? Então é só realmente para levantar essa questão de que vocês acham que realmente o sacrifício animal, né, no Antigo Testamento, ele é realmente válido, né, desaprovável essa questão do sacrifício animal, né, porque na minha concepção, assim, né, é mais ambientalista, isso seria um desrespeito, né, à vida, né, daquele animal. Só realmente levantar essa questão aqui, que eu acho que é um pouco complexa, mas que realmente trabalha com a relação, né? A ideia de sacrifício animal no Antigo Testamento ela é muito interessante, né? E mostra como que, diante de Deus, né, isso mostra a extensão do pecado, né, e o problema do pecado e como que a questão da santidade de Deus, desse relacionamento com Deus, mas mostra também que, e uma coisa que eu percebo às vezes, que a relação que Deus tem com a morte animal, e com a morte humana também, ela é muito diferente da relação que nós temos, né, assim, em relação ao sofrimento que nós temos por causa da morte, ou talvez a gente tenha uma ojeriza, assim, um asco da morte, em certo sentido, que às vezes a gente não consegue lidar com ela. Talvez esse desapego, né, esse distanciamento da natureza faz com que a gente também tenha essa dificuldade de lidar com a morte animal. Eu li um relato de enfim, um autor de um livro falando sobre isso, assim, como que ele era um cara que vive na Inglaterra, em Londres, assim, então um cara totalmente, né, uma vida urbana, como que a maioria de nós temos também. E ele falando que ele teve um período que ele foi missionário, ele viveu na Turquia, numa vila, assim, e assim, a feira na cidade, ela tinha cheiro de sangue, porque as pessoas matavam ali os cabritos e tudo, era tipo, todo dia tinha gente matando cabrito para poder levar para casa e tal, o cara precisava de, né, assim, pessoal matando galinha, era normal. A morte animal ali, né, assim, naquele contexto da vila, da feira, da venda de animais e tudo mais, fazia parte do contexto assim, desse enraizamento das pessoas, né? Assim, e ao mesmo tempo ele percebia que havia um respeito muito maior pelos animais do que daquelas pessoas do contexto urbano que ele via que as pessoas não lidavam com a morte dos animais, mas eles desrespeitavam os animais. A gente vive num contexto urbano que é bem assim, né? A gente, no contexto urbano, a gente não liga para os animais abandonados e tudo mais, a gente até xinga pessoas que cuidam de cachorro que está com fome na rua, e a gente não tem essa relação com os animais, de forma nenhuma, né? E quando a gente tem uma relação ruim, na maioria dos casos. Mas nesse lugar ele falou, olha, as pessoas estavam ali, elas faziam, era como se fosse uma matança de animal, mas não era animais para o alimento da vila, né? Que estava ali, né, esses sacrifícios, né, eram feitos. Mas, ao mesmo tempo, existia uma relação de dependência mútua daqueles animais. Assim, os animais faziam parte
do mundo doméstico. Os animais faziam parte da vida daquelas pessoas, aquelas pessoas cuidavam daqueles animais, elas dependiam deles, os animais dependiam delas, que é uma visão muito bíblica, né? Assim, dos tempos bíblicos era assim, né? O contexto doméstico era um contexto onde você vivia com os animais ali em volta e tudo mais, né? A ideia da manjedoura de Jesus no meio é porque um contexto doméstico era assim, os animais estavam ali e eles serviam de comida e aquela coisa toda estava se desenrolando, né? Então acho que a gente perdeu muito desse contexto de como lidar com a morte animal. E os sacrifícios do Antigo Testamento, eles estão muito inseridos nesse contexto também. Mas existem outras coisas que, aí, né, tem toda a teologia sacerdotal que vai tratar de como o que significa a morte, o que significa o sangue, por que Deus exigia aquilo daquela forma. E aí desenrola várias portas aqui para várias outras discussões, que são muito interessantes. Mas foi muito legal você ter levantado esse ponto, Israel. Mas, enfim, vamos caminhar para o final do capítulo. Fala, Ana Paula, pode dizer. Que bom que você vai falar com a gente. Deixa eu ouvir. Oi, gente, boa noite. Não é sobre os animais, não. Só para não entrar nessa polêmica, não. Mas é sobre essa questão do distanciamento, né, com a terra, com a natureza. E eu estava só pensando, assim, como, de certa forma, esse distanciamento, ele está bastante ligado com como a gente hoje faz ciência, vamos botar assim, né? Porque, de certa forma, a gente tem que se distanciar, né? A gente tem que se separar, ou pelo menos é assim como a gente tem feito, né? Para fazer um experimento e para... no geral, assim, hoje o conhecimento é tanto, né? O mundo se tornou tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande, porque a gente tem tanta coisa, tanto conhecimento, que se eu for tirar tempo para conhecer tudo, todo esse mundo entrelaçado, cada nozinho dessa malha, então a gente não vai conseguir caminhar de conhecer mais nos detalhes, sabe, assim, a gente cada vez mais descobre mais coisas, tanto no nível micro, assim, né, lá para as bactérias e até a mecânica quântica, mas também a gente cresce no conhecimento sobre astronomia, então eu fico pensando como, de certa forma, até para o Norman ter escrito esse livro sobre o mundo entrelaçado, cheio de referências, assim, como, de certa forma, a gente acaba se beneficiando desse distanciamento da vida na cidade, da internet, ele tem referências aqui de autores do mundo todo, né? Então, assim, eu estava refletindo, assim, porque é complexa, é um pouco dessa questão dos diferentes modos de ver o mundo, né? O nosso modo, ele tem o seu jeito, tem seus malefícios, né? Esse distanciamento que a gente tem, ao mesmo tempo, ele nos possibilita, né, esse modo que a gente tem de descrever as coisas, né, como coisas e não como verbos e como relacionamentos, também nos possibilita, de certa forma, conhecer mais, entendeu? De outro modo. Então, é só assim, esse capítulo eu li e fiquei assim, ficou saindo fumaça na minha cabeça, porque a gente não tem muito uma resposta, né? Mas, enfim, eu pensei mais por esse lado, sobre esse paradoxo que né, a gente também ter esse distanciamento, mas que também traz algumas coisas boas, né? Traz alguns resultados. Não sei o que vocês pensam. Excelente. O Gustavo ia falar alguma coisa, Gustavo? Tem a ver com complementos aí? Não sobre o anterior, nem ia complementar. Se você quiser responder e depois eu comento outra coisa, você que sabe, como é que você prefere? Não, tá, deixa eu só comentar então, o que a Ana Paula falou, antes que eu esqueça, porque é muita coisa mesmo. Então, segura aí a sua fala. Não esquece, beleza. Ana Paula, eu acho que isso é uma coisa que também eu me peguei pensando, eu tenho me pegado pensando muito, ou lendo esse livro, né, assim, relendo agora, porque ele, de fato, ele vai colocando essas coisas e fala, gente, isso é muito utópico, esse mundo que ele está colocando é um mundo muito ideal. O Israel saiu, eu nem vi. Mas esse mundo é um mundo que
é inacessível para a gente, né? Porque, tá, eu estou num mundo urbano envolto em perspectivas que estão muito distantes do que ele está dizendo aqui. Então, como é que eu posso construir a minha vida, né, em relação a isso? E, na verdade, é o que ele vai construir nos próximos capítulos, né? Ele vai falar, tipo, sobre a criatividade, sobre como criar esses ambientes nos nossos lugares, né, onde nós estamos. Então, ele está preocupado aqui com o diagnóstico para a gente poder pensar. Então, eu percebo que o que ele quer, justamente, dentro desse paradoxo que você colocou, é mostrar que não é que a gente precisa também abandonar, de fato, esse mundo urbano, ou que a gente precisa resolver esse problema do distanciamento e se aproximar, voltar para o mundo rural, não, e virarmos todos agricultores. Não é isso que ele está querendo dizer, né? Porque isso é, de fato, impossível. Não dá para a gente abandonar as cidades e voltar para o campo, inclusive porque a Nova Jerusalém é uma cidade, né? Assim, a cidade ela está incorporada na Nova Jerusalém. A cidade ela está incorporada na nova criação de Deus, né? Assim, ela faz parte do plano de Deus, do propósito das coisas. Isso é muito legal. É como se Deus pegasse uma estrutura construída pelo ser humano lá com Caim, né? Porque Caim constrói a primeira cidade. Uma coisa que é meio que fruto do pecado de Caim, né? Porque Caim não confiou em Deus e Caim construiu uma cidade para se proteger. Sendo que não era para Caim construir uma cidade para se proteger, era para Caim confiar na proteção de Deus, né? Parênteses muito grande aqui, né? Já perceberam isso? Assim, Deus protege Caim colocando uma marca em Caim. E Caim rejeita a proteção de Deus e constrói uma cidade para se proteger. É assim que acontece a coisa. Então, a cidade, ela nasce a partir de uma desconfiança e uma falta de confiança em Deus. Só que o que acontece? A Bíblia toda vai se desenrolando com o desenvolvimento de cidades, e a gente vai vendo como que as cidades são sempre problemáticas, né? E esse primeiro trecho de Gênesis termina com Babel, que é a cidade mais problemática de todas, que é a Babilônia. E, ao mesmo tempo, você tem Jerusalém, que é uma cidade messiânica, mas que também tem um de seus problemas e que no final da história também é destruída. Mas, no final da história, na nova criação, é como se Deus pegasse essa coisa que nós construímos, por causa da capacidade criativa que nós temos, e redimisse. Então, Deus redime seres humanos, e Deus redime a cidade que os seres humanos construíram. E essa estrutura que o ser humano criou vai fazer parte da nova criação, ela está lá, né? Então, a gente não precisa... o que o Norman tem mostrado é assim, não é para a gente abandonar a cidade, mas é para a gente, vivendo na cidade, a gente reolhar para as coisas, né? Tanto que ele... na página 147, o subtítulo aqui é Preparando uma Mudança de Ideia. É uma mudança de ideia para vivermos na cidade, mas com uma ideia diferente de cidade, com uma ideia diferente de vida na cidade, né? Com um olhar diferente, um senso crítico, uma análise que ajuda a gente a cultivar ambientes mais saudáveis e cultivar relações, né? Dentro desse entrelaçamento que ele vai falar, mas que pode funcionar dentro da cidade também, né? E porque a gente realmente, né, como você falou, Ana Paula, a gente tem benefícios gigantescos na cidade sobre muitas coisas, né? A gente tem problemas e a gente tem benefícios. A gente tem tecnologia que também tem benefícios. A gente tem avanços científicos que trazem muitos benefícios, né? Então, isso tudo pode ser redimido de alguma forma e deve ser redimido. E nós fazemos parte desse processo de redenção aí. Pronto. Agora, vai lá, Gustavo, fala o que você ia comentar com a gente. Já que você está indo para o encerramento, eu estava com um negócio para falar desde o começo. Acho que vai lá. Linka um pouco com tudo que a gente estava conversando, que é sobre o louvor. E essa relação consumista que vocês acabaram de falar. Hoje, se a gente perceber nas igrejas, quando nós vamos ao culto, muitas vezes vamos como consumidores. Não participamos do louvor como realmente estivéssemos adorando. Estamos ali sentados, consumindo o louvor. E a gente, dentro da realidade de ser humano, estamos fazendo a mesma coisa com a natureza. A gente está aqui só consumindo, não adora junto com ela, nem faz com que ela seja parte dessa adoração que ele fala lá no começo. E ele fala que o louvor é algo comunitário. Então, a gente tem essa relação até mesmo com a nossa própria igreja, com a nossa espiritualidade. De domingo a domingo, a gente só vai na igreja, às vezes, só como consumidor.
às vezes nem vai como verdadeiro adorador para estar ali com a comunidade em adoração. Então, isso reflete um pouco essa relação que a gente tem dentro do culto, reflete um pouco como a gente lida com a natureza, imagino eu. Não sei se ele pensou nessa associação, mas foi meio inevitável pensar nisso para mim. Como a gente trata o louvor só como consumo hoje em dia. É exatamente isso. Tem tudo a ver com essa resposta, né? De como que a gente lida com o mundo, né? Que mundo é esse que a gente está? É um mundo que gira em torno de mim, né? E que eu vou usar o mundo e usar as coisas, inclusive vou usar os sistemas religiosos ao meu redor para meu benefício próprio, para consumo próprio, para algo que vai me beneficiar. É eu que estou no centro da coisa. Então, isso se reflete em toda a estrutura da sociedade e se reflete, obviamente, no sistema religioso que a gente constrói, né? Mas, enfim, ele vai caminhar para o final, né? Falando sobre... Finalmente, ele vai falar, então, o que a gente faz, né? O mundo como recipiente ou como um globo onde nós não estamos ali, estamos distantes, não funciona. Né? Não é para ser assim. E aí ele, para tentar achar uma resposta, ele vai pegar um pensamento que faz parte do pensamento de muitos povos originários também, e ele usa isso, que é a ideia de uma malha. E ele usa um trabalho de um antropólogo, que é o Tim Ingold. Então, ele cita bastante o Tim Ingold a partir de agora, né? É um antropólogo que eu acredito que está vivo ainda, ele tem trabalhos recentes. E eu achei muito legal, porque ele constrói essa ideia a partir da ideia do Tim Ingold. E esse Tim Ingold, pelo que eu entendo, ele não é um cara que é cristão, ele não, eu acho que ele é ateu, não sei. Mas, enfim, depois eu tenho que conferir isso. Se alguém souber, depois me fala. Mas é um cara que trouxe uma ideia, né, uma ideia filosófica e um conceito da antropologia, assim, ele é um antropólogo, né, então ele trouxe essa construção de relacionamento de sociedades e da sociedade de seres humanos com a natureza, baseado em muitos povos primitivos, né, e tal, de como que os gregos, eles pensam, né, em coisas distintas, cada coisa é uma coisa muito bem definida, e o relacionamento entre essas coisas sempre é tangencial, tipo, elas até se encontram, mas elas não se misturam, porque coisas, ou essas substâncias não se misturam, né? E aí ele vai mostrar que não, existe outra visão sobre isso, e é possível ter uma outra visão sobre o mundo, né? Essa visão aristotélica aí, de que cada coisa é uma coisa, ajudou muito, e aí ele reconhece isso, esse valor, né? Tipo, ajudou muito nos trabalhos científicos de classificação, de entender o mundo, de conhecer as coisas, né? E isso é muito bom, né? A gente conseguir segmentar o mundo em várias partes, entender criar a ideia de espécies, inclusive que é uma ideia criada, né? Mas a ideia de espécies, a ideia de coisas que existem, né? E conseguir classificar tudo isso e ver isso fez com que a ciência estivesse onde está hoje, né? Então tem um valor. Ele falou, olha, não precisa ser necessariamente assim, ou a gente não precisa se ficar preso a isso, né? Aí ele fala que esse mundo, onde as coisas são muito bem divididas, assim, muito bem separadas, as coisas são como se fossem substantivos. E ele fala que, na visão de muitos povos, as coisas não são substantivos, elas são como verbos, né? Porque o verbo, ele implica uma dinâmica, né? Não são coisas estáticas, são coisas dinâmicas, que estão se desenrolando ao longo do tempo também, né? Tipo, elas se desenrolam de forma tridimensional, né? Ao longo do espaço e do tempo. As coisas se transformam, e elas se transformam nessa dinâmica porque elas têm relações com outras coisas que atravessam elas ao longo da vida, né? Inclusive, pessoas que se relacionam com pessoas, pessoas que se relacionam com outros seres, seres que influenciam na vida das pessoas, inclusive bactérias que podem, por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo que me veio aqui agora, não é algo que ele coloca no livro. Mas, sei lá, se você sofre uma doença com uma bactéria que te deixa tetraplégico, isso modificou a sua vida ao longo a forma como você lida com o mundo, né? E então é uma relação sua com aquela bactéria que causou um dano cerebral e coisas assim. São coisas assim. Se a gente parar para pensar em relações nesse sentido de como que a gente é atravessado por coisas pertencentes ao mundo criado por Deus,
nós nos transformamos, e nós interferimos em outras coisas também, né? Então, ele fala que essa ideia, né, de coisas muito distintas não existe na realidade. Porque, na realidade, as coisas estão muito mais emaranhadas do que separadas e distintas, né? E ele traz essa ideia de que esse relacionamento, ele é tão profundo que ele, inclusive, fala... Existem algumas ideias, inclusive na ecologia, em ecossistemas e tudo mais, que usa a ideia de rede, né, que tem coisas interligadas. Ele fala, até isso é pouco para explicar a realidade. Ele fala, até mesmo a ideia de redes, de emaranhado de redes, de uma rede, né, onde tem pontos e linhas, como a gente lida com ecossistemas e tudo mais, até isso é pouco para transmitir o que a realidade está mostrando. E a realidade, ela é muito maior do que uma rede, né? Essa rede de conexões. Não são só conexões. E aí ele vai trazer a ideia da malha. A malha, esse entrelaçamento, significa que existem linhas e pontos, né? E nós, entre essas linhas, que vão se formando e existe um relacionamento muito mais intenso entre todas as coisas que se atravessam. É complicado entender isso, assim, é difícil. E ele mesmo fala, é muito difícil para nós que crescemos com essa mentalidade aristotélica, grega, que separa as coisas, conseguir olhar para o mundo a partir de uma perspectiva totalmente diferente, em que todas as coisas se atravessam, todas as coisas... os limites entre as coisas não são tão definidos assim, né? Onde tem esses limites, que muitas vezes a gente coloca, na verdade é ali onde há uma sobreposição entre seres, entre pessoas, entre comunidades. E ele fala como que a gente precisa lidar com isso, porque a realidade é assim, a realidade é feita de pessoas, lugares e criaturas que estão entrelaçadas, né? Ele vai caminhando para o final. E teve aquele negócio que até o Wesley colocou no começo, né? No comentário mais atrás que você fez, Wesley, sobre como que muitas vezes as coisas não são o que elas são o que elas fazem, né? Assim, muitos povos falam sobre isso, o que é que elas fazem. E aqui na página 157, ele vai falar mais ainda, ele fala, olha, o pensamento em malha diz que as coisas são as suas relações, né? Tipo, a coisa não é uma coisa em si, nem o que ela faz, as relações que estão valendo aqui. E é por isso que quando ele fala de mudar do substantivo para o verbo, é porque se as coisas são relações, elas são verbos, né? Assim, ela é uma... Ele, inclusive, fala da gramática. Como é que ele fala aqui? Deixa eu achar. Eu marquei isso. Até ele está falando de aprender a falar a gramática das coisas vivas. É interessante isso, né? É difícil de entender isso, mas é como se fosse na gramática que a gente usa para se referir a essas coisas, né? A nossa vida, o mundo, a gente se referir de uma forma diferente. É uma mudança de paradigma grande que ele está propondo aqui, né? E que não é óbvia, não é fácil para a gente, eu reconheço que não é fácil para mim, mas talvez aos poucos ajude a gente a entender um pouco mais, né? O que a ideia de uma criação emaranhada, de mutualidade, de codependência, né? Os seres criados por Deus são codependentes, né? O ser humano não está solto, o ser humano está junto com as coisas criadas, de cooperação, né? Eu preciso o Gênesis 1:30 que a gente leu, né? Que o alimento está dado para todo mundo, a gente precisa de uma cooperação para que tenha alimento para todo mundo. Então essas coisas todas, elas são muito importantes para a gente repensar a vida que nós levamos, inclusive no ambiente urbano, né? E ele fala dessa ideia de nós sermos, dos seres serem, né, por serem dinâmicos, né, como se fossem andarilhos, né? Não existe um ser fixo num lugar. Mas, ao mesmo tempo, nesse processo de ser um andarilho, ele está se relacionando sempre, continuamente, com os ambientes onde ele está, onde ele passa, né? Talvez essa seja a ideia mais difícil de captar aqui, e a gente precisa refletir mais, não sei, ou ler de novo, né? Não sei se vocês
tiveram dificuldade com isso também, mas eu fiquei pensando assim, quando ele usa essa metáfora, né, de um andarilho, de alguém que não está parado, como lidar com isso no ambiente que a gente está, né, no ambiente urbano, nessa vida tão tão deslocada que a gente tem hoje, né, como que a gente pode lidar com isso, com essa relação com os outros seres, com a relação com os outros humanos, a relação com Deus e tudo mais. Enfim, ele vai concluir dessa forma, né, dizendo sobre essa harmonia necessária, né? É uma harmonia que está presente na criação, que se reflete no louvor, né? Que ele, usando o exemplo do Salmo 148, por exemplo, né, a gente vai ver que ali tem uma ideia, uma espécie de um coral, né? Que cada elemento da criação vai se unindo naquele louvor como se fosse um grande coral, uma grande orquestra. E ele conclui falando sobre isso, né? Que esse entrelaçamento, ele pressupõe essa harmonia, ou essa sintonia entre os seres criados, né? Que quando, de fato, essa harmonia é atingida, o louvor é perfeito, né? O louvor se torna belo, porque as vozes se complementam. Cada ser criado que vai louvar ao Criador, cada voz vai se complementar umas com as outras, porque eles perceberam, entenderam que há esse entrelaçamento. E ele fala que cantar em um coral é abandonar a ideia de ser a única voz que importa. Eu achei isso fantástico para terminar aqui. Não existe uma única voz que importa. Na verdade, o que funciona na harmonia da criação é que todas as vozes importam e todas elas têm um papel, todas elas são boas, de acordo com a criação de Deus, e elas se complementam. Elas se complementam e se somam nesse louvor final, né? Então, a ideia é como que a gente olha para o mundo, talvez, e entende que esse louvor pode ser atingido e como que a gente pode somar as nossas vozes, né, nesse louvor da criação. É um desafio muito grande para nós. É um desafio grande. Essa é uma mudança de paradigma e é por isso que os próximos capítulos vão ajudar a gente a talvez não ficar tanto em crise com isso, assim, porque realmente parece que dá uma crise, assim, tá, isso aqui é uma utopia mesmo. Mas não, agora o livro vai entrar na terceira parte. Os 3 próximos capítulos, eles fazem, os 3 ou 4, né? São 4 capítulos, deixa eu ver. Os próximos 4 capítulos, ele vai falar sobre a vida sagrada, né? E os 2 últimos capítulos, ele vai entrar, de fato, nisso, assim. O que a gente faz agora? Né? Como que a gente faz com que essa coisa tão abstrata, tão utópica, talvez possa, aos poucos, se tornar mais palpável para nós? E então a gente vai ver isso nos próximos encontros. Beleza, gente? Mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não, só que bom que ele vai entrar numa parte mais prática. Exato. Mas foi muito legal essa parte também, tá? Uhum. É muito bom fazer a gente pensar. Você consegue abrir a câmera, Ana Paula, para a gente tirar uma foto? Consigo. E o Ivan tá aí quietinho, não sei se ele está acompanhando, se ele está só aí dormindo. Vou ligar aqui. Tô ouvindo. Que joia. Se você puder abrir a câmera, se não puder, não tem problema não. Que bom que a Ana Paula abriu, deixa eu fazer um print aqui pra gente. Consigo abrir sim. Peraí, então deixa o Ivan abrir a câmera pra gente poder tirar a foto. Segura o sorriso aí, gente. Legal, Ivan, que bom te ver, cara, muito bom. Vamos lá, gente, deixa eu fazer o print aqui. Beleza. Gente, muito bom. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de conversarmos aqui, como irmãos em Cristo. Obrigado pela oportunidade de aprendermos mais e te pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com tanta informação e com ideias, às vezes, tão difíceis, mudanças de paradigma tão profundas, mas que nos mostram como o caminho do teu reino é belo, como nós podemos, ou como nós devemos, enquanto discípulos de Jesus, construir um mundo mais belo, mais
funcional, mas alinhado com os teus propósitos. E que o Senhor nos ajude a reconhecer isso a cada dia, que o Senhor nos ajude a estarmos alinhados com os teus propósitos, com os teus planos, e que a gente encontre graça em tudo isso, e que nós possamos testemunhar de Cristo através das nossas vidas, da melhor forma possível, Deus. Que o Senhor nos capacite a cada dia, que o Senhor nos renove os nossos ânimos, renove as nossas forças, e nos ajude a caminhar nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, valeu. Deixa eu encerrar a gravação.